Apocalipse adianta que os acontecimentos trágicos, do fim dos tempos, hão de ter lugar exatamente na segunda metade deste século. Ramatiz, repetimos-vos a advertência. A compreensão normal de qualquer profecia só é conseguida quase às vésperas de sua integral realização, pois a interpretação exata da sua simbologia exige a descoberta de certas leis, costumes e sinais que os profetas dão por antecipação, em seus enunciados. Só depois que a ciência descobriu a bomba atômica foi que se tornou possível e sensato crer nas antigas profecias que afirmavam que choveria fogo do céu, no fim dos tempos. Os acontecimentos trágicos que as profecias, em geral, têm previsto para este século, em virtude de serem acontecimentos derradeiros, do juízo final, também se ocultam, no Apocalipse sob uma névoa cabalística mais densa e uma alegoria mais complexa, que exigem outros sucessos científicos e técnicos, para que se tornem completamente entendíveis à luz odierna. Presentemente, esses eventos podem ser subestimados pela ciência e considerados como acontecimentos ilógicos, para mentes infantis, mas, assim que surgirem novas soluções no campo da física, da astronomia e da arqueologia, as respectivas predições serão claramente interpretadas e libertas de sua feição fantasista. Malgrado as dificuldades de interpretações prematuras, dar-vos-emos alguns esclarecimentos básicos que revelam a natureza dos acontecimentos do fim dos tempos, previstos por João Evangelista, no Apocalipse e assinalados exatamente para a segunda metade deste século. Diz o evangelista João, e quando ele, o anjo, abriu o sétimo selo, fez-se um silêncio no céu, quase por meia hora. Apocalipse 8,1, isto é, após terem sido abertos rapidamente os 6 primeiros selos, aconteceu que, na abertura do último, do sétimo, ou do selo principal, fez-se esse silêncio de quase meia hora. Isso quer dizer que se trata do fim de um programa sideral. É a última providência a ser tomada pelos poderes angélicos, pois que se trata do sétimo selo, ou seja, do último a ser aberto. Na realidade, são os últimos acontecimentos purificadores do vosso orbe, o juízo final, no fim dos tempos. Quando o apóstolo João se refere aos acontecimentos gerais, tão distantes dele, naquela época, reunindo todos os detalhes numa só visão global, assim como em um ecrã cinematográfico se projeta em algumas horas um panorama milenário, usava de uma linguagem extensa, elástica, aumentando os valores tradicionais dos vocábulos. Quando, no seu Apocalipse se refere a dias, estes simbolizam milênios, e as horas simbolizam os séculos. Com a nossa visão espiritual, sabemos que o silêncio no céu, de quase meia hora, corresponde exatamente à metade do vosso século, desde quando a engenharia sideral fez o ajuste dos planos siderais, a fim de que tivessem execução os eventos próprios dos tempos chegados, enquadrados no grande plano sideral. Os clarividentes poderão comprovar-vos que, ao nascer um cravo, por exemplo, já se encontra tecido seu molde, a sua matriz ou seu corpo etéreo, que é o verdadeiro plano floral capaz de aglutinar as moléculas físicas que devem compor a flor, no campo material. O seu duplo etérico preexiste na esfera invisível aos olhos humanos, no seu habitat original, responsável pela configuração exterior da espécie material. Do mesmo modo, quando os construtores dos mundos planejaram a estrutura do atual grande plano cósmico da criação exterior, no seio de Deus e Espírito, também configuraram, primeiramente, no plano invisível etérico, os moldes ou detalhes a caminho de sua manifestação no mundo físico. Trata-se de eventos do que se sucedem primeiramente na esfera interior da mente divina, fora do espaço e do tempo, sobre cujos detalhes não vos podemos elucidar, pois entraríamos em um terreno complexo, inacessível à inteligência do homem, plano indestrutível mas que revela, no entanto, a própria força que assegura a imutabilidade da lei, na criação. O Apocalipse narra que, quando o anjo abriu o sétimo selo, fez-se um silêncio de quase meia hora,
Em verdade, alude ao trabalho silencioso, no mundo interior do éter cósmico, que durou quase 50 anos, ou seja, quase metade do vosso século atual, tempo durante o qual os técnicos siderais ajustaram os planos ou os moldes etéricos para a consecução do fim dos tempos, que ocupará outra meia hora secular. Nessa visão apocalíptica está explícita a gravidade de um momento importantíssimo, que se assemelha à calmaria que precede a tempestade. É o momento de silenciosa expectativa, por parte do mundo invisível, entre as altas hierarquias espirituais, em vésperas do terrível desfecho do juízo final que se aproxima da Terra. O que dizemos com referência a esses planos organizados na primeira metade deste século, que denominamos como de grave expectativa, confirma-se integralmente quando, em seguida a meia hora de silêncio, segundo o Apocalipse, as potestades angélicas deflagram os acontecimentos trágicos previstos para o reajuste final da humanidade terrena. Diz o evangelista João, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Apocalipse 8,2.5. E o anjo tomou o turíbulo, e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e logo se fizeram trovões, e estrondos, e relâmpagos, e um grande terremoto. Este é o período decisivo, que já estás vivendo, ou seja, a materialização do plano ajustado na primeira metade do século e que, somado à segunda metade, compõe a terrível hora secular do juízo final. Os acontecimentos são ainda narrados várias vezes, pelo evangelista, e associados a outras alegorias, comprovando a insistência com que os mentores siderais procuraram gravá-los na mente do profeta, sujeita a limitações inerentes ao mundo físico. Explica-se como foi previsto o plano, já em função agora, para o evento do fim dos tempos, e tocou o primeiro anjo a trombeta, e formou-se uma chuva de pedra e de fogo, misturados com sangue, que caiu sobre a terra, e a terra foi abrasada em sua terça parte e também queimada a terça parte das árvores e de toda a erva verde. E se tornou em sangue a terça parte do mar. Apocalipse 8:7,8. Em todo o Apocalipse verifica-se que a técnica sideral serviu-se prodigamente dos símbolos, procurando criar uma linguagem inteligível para vós, pela comparação do que há de acontecer, com fatos ou acidentes conhecidos pelo ser humano. As potências superiores, as potestades angélicas, estão representadas nas figuras dos anjos que abrem os selos e dão execução aos planos já deliberados na mente divina. Os elementos da natureza, em fúria, são revelados com clareza, e se percebe que estão como que envoltos com as próprias paixões humanas. O singelo turíbulo que o anjo enche de fogo do altar, aparentemente de pouca importância, é entretanto um símbolo de alto valor na profecia, pois o turíbulo é a peça da qual os sacerdotes se utilizam para a purificação da atmosfera dos templos, simbolizando, no Apocalipse, o grande acontecimento da purificação do meio psicofísico da Terra. Pergunta: no Apocalipse alusão à presença de algum astro ou planeta, nas proximidades da Terra, que comprove as notificações proféticas feitas por vós quanto ao astro intruso? Ramatiz: a presença do astro intruso sob certo teor cabalístico, que deve elevar o eixo da Terra, está explícita na linguagem do profeta João, quando diz: e tocou o terceiro anjo sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardente como um facho, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Apocalipse 8,10. Na sua visão extracorpórea, que a técnica sideral preparou num fabuloso resumo ideoplástico, que anulava a ideia de movimentos gradativos, o evangelista viu uma estrela cair, mas essa queda, que lhe pareceu rapidíssima, abrange todo o espaço de tempo ocupado pelo astro intruso, na sua lenta aproximação da Terra. Em virtude de João apreciar, em poucos minutos, a sucessão de acontecimentos que ocupariam séculos, tudo lhe pareceu rápido, presente, com os seus movimentos aceleradíssimos,
devido à ausência da noção gradual do tempo. Pergunta: em vossas comunicações, tendes descrito o magnetismo desse astro intruso como primitivo, agressivo, superexcitante das paixões inferiores. Ser-nos-ia possível, porventura, perceber esse detalhe importante na profecia apocalíptica? Ramatiz, o teor opressivo, adstringente, que lembraria o magnetismo de um fel eterizado, próprio do planeta purificador que se aproxima da Terra, também foi assinalado pelo profeta, e de modo satisfatório, quando diz: e o nome dessa estrela era Absinto, e a terça parte das águas se converteu em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque elas se tornaram amargosas. Apocalipse 8,11. E a identificação perfeita do magnetismo deletério, com o amargor da losna, interpretação que se estende, na alegoria apocalíptica, à própria ideia de horas de amargura por parte dos seres, por ocasião dos acontecimentos. O evangelista João acentua, ainda, o efeito sensual desse magnetismo que, embora indesejável, como é o do próprio absinto, também vicia até as mais altas inteligências do mundo. Realmente o campo magnético do astro intruso é um profundo excitador das paixões animais porque, sendo seu magnetismo de natureza primária, oriundo de um orbe de energias superativadas, torna-se um multiplicador de frequência lasciva e egocêntrica nas criaturas invigilantes. Conforme temos explicado alhures, a presença do planeta produzirá, em determinadas latitudes geográficas, um clima excessivamente equatorial, avivando o flagelo das secas e perturbando o mecanismo da produção normal. João confirma esta asserção, quando prediz que caiu do céu uma grande estrela ardente como um facho. Apocalipse 8,10, ou assegura que foi abrasada a terça parte da terra. Repetindo sempre a mesma ideia, sob outras figuras alegóricas, a fim de despertar vigorosamente o campo mental dos seus interpretadores, diz mais: a terça parte das águas converteu-se em absinto. Apocalipse 8,11, ou seja, tornou-se imprestável, imprópria para mitigar a sede, evocando novamente o estado de aridez e de secura causado pela presença do planeta. Nostradamus, Centúria Terceira, 34, alude aos efeitos perniciosos do astro intruso, ainda subestimado pela ciência quanto ao seu aparecimento. Diz Nostradamus: quando o Sol se eclipsar completamente, passará em nosso céu um novo corpo celeste colossal, que será visto mesmo em pleno dia, mas os astrônomos não darão crédito aos seus efeitos, porque os interpretarão de outro modo. Então não haverá provisões, devido à penúria, porque esse corpo é de efeito abrasador. Centúria Terceira 34. Pergunta: quais as predições de João Evangelista que, no Apocalipse, possam confirmar a verticalização breve, do eixo da Terra? Ramatiz: essa indubitável modificação do eixo terráqueo está assinalada, principalmente, onde se diz: e foi ferida a terça parte do Sol, e a terça parte da Lua, e a terça parte das estrelas. Apocalipse 8,12. Como o evangelista não podia precisar, naquela época, que a inclinação do eixo da Terra é de 23º, 30, do mesmo modo não poderia anunciar, na mesma base, todas as variações dos fenômenos resultantes da elevação. É óbvio que, ao se elevar o eixo terráqueo, o que há de acontecer até o fim deste século, também se modificarão, aparentemente, os quadros do céu astronômico com que estão acostumadas as nações, os povos e tribos, que hão de notar acentuadas diferenças nos tipos e situações das estrelas familiares. Algumas delas apresentarão mudança apenas em sua perspectiva comum, outras sumir-se-ão no horizonte, enquanto que, para a surpresa de muita gente, novos corpos celestes passarão a ser vistos em ângulos astronômicos inesperados, devido à elevação do eixo da Terra. Essa elevação progressiva, para cobrir os 23º, 30 exatos, da atual inclinação do eixo, João, em sua visão apocalíptica,
avaliou em 1/3, ou seja, quase 34 graus. Daí a sua notificação das diferenças panorâmicas a serem visíveis, após a elevação terráquea, quando assegura que foi ferida a terça parte do Sol, a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas, o que, em meticulosa linguagem científica, ele deveria enunciar assim: foi ferido o Sol em 23º, 30. Foi ferida a Lua em 23º, 30. Foram feridas as estrelas em 23º, 30. No fundo, ele procura identificar a porcentagem das modificações virtuais que hão de ocorrer no futuro, após a verticalização, partindo-se do ponto exato em que se situar cada observador, antes e depois do fenômeno. João confirma, novamente, o conteúdo da sua visão acima, acrescentando, de maneira que se obscureceu a terça parte das estrelas Apocalipse 8,12, ou seja, desapareceu 1/3 do conjunto estelar da observação comum em cada local. Tanto as emersões de terras, surgindo no seio dos oceanos, quanto a deslocação dos mares, dos rios, das fontes de água e dos lagos, provenientes da verticalização da Terra, ele as situou, na sua visão global rápida, de mistura com a queda da estrela, e caiu ela sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes de água. Apocalipse 8,10. Nem se poderia exigir mais do extraordinário apóstolo e profeta que, em transe angustiado, teria forçosamente que confundir imagens e associá-las num bloco alegórico, impossibilitado, como estava, de distingui-las em cada ângulo de sua ocorrência. Pergunta: achamos que é algo exagerada a desencarnação de 2/3 da humanidade, nos acontecimentos finais deste século. Gostaríamos de saber, por isso, se no Apocalipse há qualquer referência a esse respeito. Podereis dar-nos esclarecimentos. Ramatiz: João Evangelista assegura que foi abrasada a terça parte da terra. Apocalipse 8,7, donde se conclui, logicamente, que pereceu a terça parte da humanidade, torna a dizer que a terça parte das criaturas, que viviam no mar, morreu, e a terça parte das naus pereceu. Apocalipse 8,9. Obviamente, morreram 2/3 partes da humanidade, uma terça parte pereceu em terra, quando esta foi abrasada totalmente, e a outra no mar, a que se encontrava em suas naus. Pergunta: e o Apocalipse anuncia, para após esses acontecimentos, a era de paz e de harmonia do próximo milênio. Ramatiz: a sua afirmação é clara de que não haveria mais tempo no mundo. Apocalipse 10,6, isto é, que os períodos proféticos de fim de tempos chegados onde juízos ou julgamentos finais deixariam de ocorrer, por desnecessários, em face da renovação humana. Eis o epílogo perfeito dos acontecimentos apocalípticos, descrito por João. E o sétimo anjo tocou a trombeta e ouviram-se no céu grandes vozes que diziam: o reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por séculos de séculos. Amém. Apocalipse 11,15. Para os exegetas esotéricos e os espiritualistas estudiosos, está plenamente provada, nesse versículo do Apocalipse, a ideia do Cristo planetário, quando o profeta fala de modo claríssimo, destacando perfeitamente da figura do Espírito do Cristo a figura de Jesus de Nazaré, através da qual o divino Rabi foi o instrumento fiel do Cristo planetário, transfundindo para o vosso orbe a luz crística do amor, que ultrapassa a configuração do vosso sistema solar. Eis o que o evangelista afirma: o reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. A besta apocalíptica. Pergunta: qual o simbolismo que encerra a figura da besta, descrita no livro do Apocalipse que faz parte da Bíblia? Ramatiz: a figura da besta, descrita por João Evangelista no último livro que faz parte da Bíblia, intitulado Apocalipse, é um simbolismo do desregramento que há de atingir o vosso mundo, conjugando-se a todas as paixões inferiores e formando uma só consciência coletiva, composta das criaturas invigilantes.
Simboliza um comando pervertido, ou seja, a dominação por parte de um grupo que submeterá aos seus caprichos determinada quantidade de seres. A besta assemelha-se a um cardume de peixes, a um bando de gafanhotos ou a uma alcateia de lobos, espécies coletivas do reino animal, que agem sob um mesmo caráter instintivo, movendo-se pela ação diretora de um só psiquismo, com suas reações perfeitamente idênticas. É um agrupamento que difere dos conjuntos animais de mais adiantamento, como os do cão, do gato ou do cavalo, em que se pode verificar a fragmentação da consciência de grupo, pois alguns componentes dessas espécies revelam reações, gostos e preferências nitidamente individuais. Há na espécie canina, por exemplo, certos tipos de animais que se distinguem do conjunto, revelando emoções à parte. Há o cão destemido, que ataca de frente, e há o cão traiçoeiro, vingativo, que agride pela retaguarda. Enquanto o cão pacífico festeja o seu dono, esquecido da surra que levou, outro guarda rancor para com ele e nunca mais se esquece do seu algoz. O noticiário dos jornais assinala por vezes a conduta de cães heróicos, nos campos de batalha, ou os casos daqueles que salvam crianças em perigo de afogamento. Outros, como o cão que pertencia a Mozart, morrem de saudade sobre o túmulo de seu dono. A besta apocalíptica representa, pois, a alma global e instintiva de todas as manifestações desregradas. Ela age sorrateiramente sobre as criaturas negligentes e sempre lhes ajusta as emoções contraproducentes, a fim de as incentivar para a insanidade, a corrupção e a imoralidade geral. O reinado da besta, como de Satanás, implica na existência de súditos, que são os gozadores das bacanais lúbricas dos sentidos humanos e das paixões aviltantes, herdadas do animal. Pergunta: não existe perfeita semelhança entre o conjunto dos espíritos satanizados e esse reinado da besta? Parece-nos que ambos abrangem um mesmo desregramento, não é verdade? Ramatiz, a distinção, no Apocalipse é claríssima. O reinado de Satanás, embora compreenda o desregramento humano, corresponde mais diretamente à rebeldia do espírito às diretrizes superiores. É um estado de resistência fria, com um profundo sentimento de impiedade, de gelidez, e um feroz egocentrismo para o fim de sobrevivência pessoal. O reinado da besta, alicerçado também sobre o desregramento coletivo da massa irresponsável, evidencia-se mais claramente pelo gozo dos sentidos. É uma sujeição espontânea à volúpia e à devassidão. No reinado satânico há mais personalismo, aliado a certa vigilância pessoal dos próprios indivíduos, que não se deixam apanhar em suas artimanhas e usam de toda astúcia para obter o melhor. O da besta representa mais o desregramento geral, a perda de vontade própria, o abandono à lubricidade e a adesão espontânea dos indivíduos a um único estado de corrupção. O satanismo é individualmente excitante, ao passo que a devoção à besta é a degradação do indivíduo, como acontece com o viciado em ópio, que se funde com o próprio vício. A massa satanizada difere da massa que adora a besta, porque desperta um sentimento mau que estabelece contágio de indivíduo para indivíduo, é fortalecida pela simpatia à mesma índole perversa e rebelde, ao passo que a massa bestializada pouco se importa com a sobrevivência pessoal, o que lhe interessa é a sensação do momento e o desejo mórbido, que mata o raciocínio. Pergunta: como poderíamos compreender melhor que a figura alegórica da besta, no Apocalipse tem relação apenas com o instinto animal, descontrolado, do homem, e não com certas instituições ou agrupamentos sociais ou religiosos? Ramatiz, já vos explicamos que a técnica sideral procurou repetir muitas vezes, através de símbolos diversos, as mesmas ideias, a fim de produzir na visão apocalíptica, projetada na mente de João Evangelista, uma associação alegórica mais ampla, e para que o profeta, no estado de vigília, alcançasse o maior êxito possível na descrição do que via. Por diversas vezes as visões de estrelas,
Castiçais ou diademas, embora diferentes, têm relação com a mesma ideia, ou seja, algo que projeta a luz, que ilumina, que emite reflexos fulgurantes. Devido a isso, há no Apocalipse vários pontos diferentes de identificação do verdadeiro sentido que se deve atribuir à besta. Esse é o motivo por que o profeta ora se refere a um dragão com 7 cabeças e 10 cornos, ora a uma besta com os mesmos atavios e, às vezes, a serpente, como se vê das seguintes referências. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 cornos e nas suas cabeças 7 diademas. Apocalipse 12,3. E foi precipitado aquele dragão, aquela antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que seduz a todo mundo. Apocalipse 12,9. E viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmias, e que tinha 7 cabeças e 10 cornos. Apocalipse 17,3. E o dragão irou-se contra a mulher. Apocalipse 12,4. Vi levantar-se do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 cornos, e sobre os seus cornos 10 diademas e sobre suas cabeças nomes de blasfêmias. Apocalipse 13,1. Essas diversas figuras, embora de aspectos diferentes na sua conformação exterior, abrangem a mesma ideia fundamental, o instinto animal. Pergunta: gostaríamos que nos desses melhores elementos para comprovarmos logicamente que se trata do instinto desregrado. Podeis fazê-lo? Ramatiz: é um tanto estranhável a vossa pergunta, de vez que os vossos espíritos já se condicionaram de tal modo ao vocábulo besta, como identificador do instinto animal, que considerais as mais baixas paixões e taras hereditárias como sendo consequentes da bestialidade humana. A besta humana tem sido o qualificativo máximo que aplicais aos autores de crimes monstruosos ou os que demonstram perversidade sem propósitos justificáveis. Assim que o homem sentiu os primeiros bruxulheios da angelitude, que demarcou as fronteiras entre o animal e o espírito, escolheu a palavra besta para sinônimo de brutalidade. O profeta utiliza-se ainda de outros vocábulos na sua revelação, empregando-os de dragão ou de serpente como representativos das ações bestiais que se praticam no vosso mundo. A serpente, alusão ao espírito satanizado, quando no alegórico paraíso seduz Eva e a faz pecar, é o símbolo da sensualidade e dos indomáveis desejos do instinto inferior. Um dos importantes quadros alegóricos no angelógio católico é o de São Jorge vencendo o dragão, ou seja, a alma destemida e inspirada pelas energias superiores, a enfrentar o dragão do instinto inferior, que lhe vomita o fogo do desejo, e a lava da luxúria. Entretanto, o símbolo mais perfeito, através do qual se possa identificar o instinto humano animalizado, com o seu cortejo de paixões sensuais e desejos imperiosos da carne, é o sangue. Por isso, João Evangelista emprega várias vezes figuras simbólicas em que predomina a cor sanguínea, sempre que alude diretamente ao instinto humano, que se caldeia sempre através da linfa da vida física, que é o sangue. Diz João: eis aqui um dragão vermelho. Apocalipse 12,3. Ou, então, e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Apocalipse 17,3. Refere-se também ao instinto inferior, numa alusão que parece um tanto confusa. E o lagar foi pisado fora da cidade, e o sangue que saiu do lagar subiu até chegar aos freios dos cavalos, por espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 14,20. O apóstolo insiste no simbolismo do dragão vermelho ou da besta cor de escarlate, pondo em destaque essas duas figuras mais alegóricas do instinto humano. Sabeis que esses animais revelam a ferocidade, a ostensividade e o poderio do instinto, quando tomam conta da alma, e que só são vencidos por meio de esforço gigantesco, gerado por uma férrea vontade. O vermelho, ou escarlate, corresponde à mesma cor psicológica com que no vosso mundo identificais o predomínio da violência animal. E João, no seu simbolismo sugestivo,
diz que o sangue que saiu do lagar subiu até chegar aos freios dos cavalos. Essa figura é facilmente compreensível pelos ocultistas. Os magos antigos, quando ensinavam aos seus discípulos as relações do espírito com a matéria, empregavam o símbolo corriqueiro de uma viatura puxada por um cavalo sob a direção de um cocheiro. O cocheiro representava o espírito, a inteligência, o princípio diretor, a viatura, o corpo, o princípio movimentado, e o cavalo a força intermediária, o princípio motor, ou seja, o conjunto que hoje o espiritismo denomina de perispírito. O cavalo, por ter de puxar a viatura e ser mais forte que o cocheiro, precisa de ser controlado por meio das rédeas, que lhe tolhem o desejo de disparar. A princípio, exige contínua atenção para com a sua indocilidade, mas, quando já completamente domesticado, dispensa excessivos cuidados nesse sentido. O cavalo desembestado faz tombar a sua viatura com os choques desordenados, enquanto que o animal dócil é garantia de longa vida para o seu veículo. O perispírito humano, como princípio motor, pode ser comparado, também, a um cavalo pleno de energias, que fica atrelado entre o princípio diretor do espírito e o princípio a ser movimentando nas ações individuais. É um molde preexistente ao corpo carnal e sobrevivente à desencarnação física, é a sede das forças combinadas do mundo material e do mundo astral. Nesse invólucro etereoastral casam-se as energias que ascendem do mundo inferior animal e as que descem do mundo angélico superior. É a fronteira exata do encontro dessas duas expressões energéticas, que ali se digladiam, em violenta efervescência e luta heroica para o domínio exclusivo. O ser humano assemelha-se, então, a uma coluna de Mercúrio, pois que fica também colocado entre dois climas adversos, que se defrontam, para a glória do espírito ou para a vitória das paixões inferiores. O perispírito, ou o cavalo alegórico dos magos antigos, quando negligenciado seu comando por parte do espírito, indisciplina seu contato com as forças selvagens alimentadas pelo mundo inferior, e então o sangue sobe até chegar aos freios do animal. Portanto, aquele que perde o domínio psíquico e se deixa vencer pelas paixões bestiais, da cólera, da luxúria ou da devassidão, está implicitamente incluído na afirmação apocalíptica de que o sangue lhe subiu até chegar aos freios do cavalo. O reinado da besta significa também a agressividade do instinto inferior bravio que, no fim dos tempos, chegará a tomar o freio, como dizeis quando o cocheiro ou cavaleiro não pode dominar o animal, subvertendo, portanto, o comando do espírito e pondo em perigo a sua integridade psíquica às vésperas da grande seleção entre o joio e o trigo. Pergunta: que dizeis sobre o fato de continuarmos a considerar como demasiadamente lúgubre e atemorizante o livro do Apocalipse? Ramatiz: à medida que as vossas consciências se forem angelizando e libertando dos ciclos reencarnatórios dos mundos físicos, desaparecerá o que atribuís às excentricidades e aberrações no curso da ascensão espiritual. As alegorias, as lendas e os tradicionais tabus atemorizam as mentes infantilizadas porque lhes dão a ideia de um mundo confuso e sobrenatural, mas isso são sequências provisórias da jornada comum. O homem examina a realidade cósmica através de uma lente deformada pela sua consciência reduzida, e por isso só vê um detalhe do todo. Ignora, em consequência, o maravilhoso processo que produz indivíduos anjos entre a massa cósmica e espírito, através de um cientificismo só compreensível ao seu divino autor. O melodrama criado pela incapacidade do entendimento humano em relação à obra de Deus é, ao contrário, uma harmoniosa orquestra de eterna beleza, sob a batuta do regente criador dos mundos. Reconhecemos que são atemorizantes para vós as ideias da existência de hordas satanizadas ou de espíritos bestializados, visto que ignorais os objetivos sadios dessas etapas transitórias. Para nós, que as conceituamos fora do calendário humano, são apenas fases de fermentações angélicas. Embora tenhamos de entregar-nos a preleções exprobrativas, anatematizando os pecados do vosso mundo,
censurando-vos pelo vosso retardamento evangélico e advertindo-vos sobre graves perigos espirituais ante a vossa negligência às vésperas do juízo final, sabemos que, após alguns milênios, ostentareis as asas formosas do anjo ou o diadema fulgente do santo. Pergunta: como poderíamos localizar, no Apocalipse, a vitória do espírito sobre a besta, ou seja, sobre o instinto inferior? Ramatiz, o profeta Nula explica: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12,11. Deveis saber que a renúncia à vida física implica em que se ame a vida para além da morte, ou seja, a vida eterna do espírito. Tanto a besta quanto o satanismo, como já vos explicamos antes, serão vencidos pela abdicação completa dos bens do mundo material, em troca dos bens do reino do Cristo, que não é deste mundo. O sangue do Cordeiro é o sangue do sacrifício, e os que derem testemunho dele não hesitarão em derramá-lo, à semelhança dos que o fizeram na arena dos circos romanos, crucificados ou decapitados, mas repletos de fé e de amor. Conheceis as sublimes e heroicas atitudes dos primeiros cristãos, que não amaram suas vidas até a morte, porque amavam a vida para lá da morte. A presença do Cordeiro é a luz do vosso mundo, com a vossa integração em seu evangelho e em contínuo testemunho de alta espiritualidade, é que realmente vos dará a vitória do espírito sobre o reinado da besta ou de Satanás. Assim como a presença de Jesus, na carne do vosso mundo, chegou, através do seu divino magnetismo, a serenar a ferocidade de Roma e a fazê-la preferir a paz com os outros povos, desenvolver as artes, as ciências e o trabalho pacífico, também a contínua evocação do seu espírito há de trazer completa modificação sobre o instinto humano. Pergunta: que significa a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, que tem uma taça na mão, cheia de abominação e imundície, descrita no capítulo 14, versículo 4 do Apocalipse? Ramatiz, notai que o apóstolo está aludindo mais uma vez à cor escarlate, que é o símbolo do instinto sanguinário, enquanto que a da púrpura evoca o poderio dos reis e dos sacerdotes, o que significa que o dessegramento instintivo dominará e seduzirá todos os poderes e principais setores das atividades humanas, o que já podeis observar no seu crescimento gradual. A predileção pelas pedras preciosas, a vaidade tola adornada de ouro, a escravidão incontrolável ao jogo desregrado, a viciosidade crescente de homens e mulheres entregues ao alcoolismo elegante, os banquetes pantagruélicos, a libidinosidade, o desrespeito mútuo nas famílias de todas as classes sociais, estão bem representados na taça de ouro cheia de abominação e imundície, colocada na mão da mulher apocalíptica vestida de escarlate, índole bestial, e de púrpura, vestimenta tradicional dos poderosos. Pergunta: poderíamos conhecer qualquer afirmação do Apocalipse que nos possa induzir a maior certeza de que haverá uma prostituição de costumes entre os poderes máximos, e quais são esses poderes? A maioria das interpretações sobre a besta apocalíptica varia conforme a religião ou a índole psicológica dos interpretadores. Os católicos coligiram dados para provar que a besta é a reforma do século XVI. Os protestantes e diversos espiritualistas costumam relacioná-la com o clero católico romano. Investigadores mais decididos, dando buscas na numerosofia, encontram o número da besta nos títulos do Papa. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz, não vos esqueçais de que o simbolismo da besta alicerça-se exclusivamente no instinto humano dessegrado, que pode manifestar-se em qualquer latitude geográfica do mundo ou setor de trabalho religioso, filosófico, científico ou social. Seria injustiça atribuir a relação desse simbolismo exclusivamente para com o clero católico romano, que é um agrupamento isolado no vosso mundo, significando apenas um conjunto religioso, que não constitui uma maioria nem um predomínio no mundo terreno.
A besta que se fazia adorar representa a parte má de toda a classe de sacerdotes, ministros, adeptos, mestres ou instrutores de todos os credos, doutrinas e religiões da vossa humanidade. Há, portanto, que incluir nessa parte má todos os maus clérigos da Igreja Católica, da Budista, da Muçulmânica, da Toísta, da Israelita, da Hinduísta, da Reformada, mais os responsáveis por milhares de outras doutrinas, seitas e movimentos espiritualistas ou fraternistas, que hajam corrompido seus ministérios elevados. Cumpre incluir também as instituições que são erigidas para o bem humano, mas que os homens dirigem de modo satanizado ou bestial. Atribuir a uma entidade religiosa, constituída para o serviço crístico, a responsabilidade total pelos atos de alguns de seus agentes desonestos, seria o mesmo que considerar a existência do vinho falso como crime cometido por todos os estabelecimentos que fabricam vinho bom. É preciso não olvidar as condições em que João Evangelista escreveu o Apocalipse. Ele não afirma ter visto ou presenciado pessoalmente as cenas descritas, mas declara que foi arrebatado em espírito para, quando voltasse a si, escrever em um livro a visão que tivera. Isto acarretou-lhe imensa dificuldade para relatar depois a visão, em estado de vigília, do que teriam decorrido certas confusões nos símbolos percebidos. No entanto, a despeito dessas dificuldades, ele deixou claro que a besta sempre estende a sua ação às esferas diretoras das principais instituições responsáveis pelos destinos humanos, procurando conduzi-las à invigilância crística. As alegorias apocalípticas devem ser encaradas sempre em relação aos movimentos de maior importância no vosso mundo, porque são revelação de ordem geral e coletiva, do que se deduz que o desregramento imperará com mais facilidade no meio dessas instituições ou esferas de comando da vida no vosso orbe. Cabe a vós descobrirdes inteligentemente aquilo que se ajuste aos conjuntos que o profeta não pôde individualizar com bastante clareza. Para o vosso entendimento espiritual, a política, a ciência e a religião estão claramente definidas onde se diz, e eu vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Estes são os espíritos de demônios, que fazem prodígios, e que vão aos reis de toda a terra, para os ajuntar à batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16,13 a 14. A besta, representativa da astúcia, dá-nos ideia da política. O dragão, em discordância com a mulher que tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça, dá-nos ideia da ciência em desacordo com a religião, devido ao seu positivismo. O falso profeta, que assume a responsabilidade de anunciar a verdade, usando ardilosamente a insígnia dos homens santos, dá-nos ideia da religião, representada pela parte do clero desabusado, sensual e mistificador, de qualquer religião, quando industrializa e trai o pensamento básico de seus inspiradores, seja o de Jesus, seja o de Buda ou de Maomé. São os que colocam a verdade, adornada de ouro e de pedrarias preciosas, nos templos gélidos, cercados de famintos e desnudos. O dragão, a besta e o falso profeta soltam de suas bocas 3 espíritos imundos, espíritos de demônios, que fazem prodígios e que vão aos reis de toda a terra. Aqui, para nós, o profeta reúne em seu enunciado 3 instituições de poderes e prestígio consideráveis, no vosso mundo, política, ciência e religião que, desavisados, podem produzir em seus seios agentes subvertidos da malignidade, da corrupção e da hipocrisia que, para a humanidade ignara, operam prodígios. A política consegue colocar nos postos administrativos do mundo um agrupamento de homens desregrados, especialistas no furto patrimonial exclusivamente à cata da fortuna fácil. A ciência, anticrística, desgasta os seus gênios para atender à corrida infernal em favor das guerras fratricidas, na fabricação da metralha assassina e das bombas desintegradoras. A religião, através de uma parte de seus sacerdotes, ministros ou doutrinadores,
transforma-se em mercado, negociando a semelhança dos fabricantes de panaceias curativas. João Evangelista refere-se, também, às instituições de influência geral no mundo, que, para sobreviverem a contento de seus apaniguados, muitas vezes se rebaixam para servir aos poderosos, aos interesseiros e aos reis do mundo. O apóstolo diz textualmente: eles vão aos reis de toda a terra, para os ajuntar à grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, isto é, tornam-se servis e se comprometem a praticar ações menos dignas, desde que esses detentores do poder lhes garantam a existência confortável no comando das massas e dos tolos. Basta um punhado desses homens abomináveis em cada um desses conjuntos, para que fique tisnado o caráter digno de uma instituição organizada para o bem humano. Na política, buscam os votos do eleitorado e depois dilapidam o patrimônio público. Na ciência, empregam a cerebração genial no desenvolvimento da indústria bélica para destruição em massa. Na religião, a esperança do céu é vendida a título de mercadoria imponderável. No Apocalipse, os agentes nefastos da política, da ciência e da religião são apresentados sob a alegoria de 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque esses homens abomináveis se parecem com os répteis asquerosos do charco, visto que, devido à pele escorregadia que lhes dá proteção desonesta, escorregam e escapam das mãos da justiça. Pergunta: gostaríamos que interpretasses, ao vosso modo de ver, um trecho do Apocalipse despido do seu envoltório dramático, e que se referisse mais diretamente aos acontecimentos do juízo final. Estamos pensando no capítulo 16, versículos 18 e 21, que parecem conter revelação relacionada com a nossa pergunta. Vamos lê-lo. Logo sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande tremor de terra, tal e tão grande terremoto, qual nunca se sentiu desde que existiram homens sobre a terra. E caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedra, como do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus, por causa da praga de pedra, porque foi tão grande em extremo. Podereis fazê-lo. Ramatiz, consideramos dificílimo dar-vos uma interpretação plenamente satisfatória para o vosso entendimento terra a terra, embora os textos indicados sejam claríssimos quando examinados à luz espiritual. Sob esse simbolismo anacrônico ocultam-se perfeitamente as consequências da verticalização do eixo da Terra, quando chegado o juízo final, dando a entender perfeitamente que se trata de um acontecimento de ordem geral, no vosso globo. A crescente evaporação do gelo, nos polos, em consequência do aquecimento da temperatura, que já se vai tornando cada vez mais tropical no planeta, cria impressionantes camadas de nuvens, pejadas de carga elétrica da água salina. Os relâmpagos, os trovões e as vozes humanas casar-se-ão nas horas temerosas. As profecias costumaram dizer que os brados de dores do homem serão ouvidos nos 4 cantos da terra. Evidentemente, ante a existência do rádio, da televisão e do telégrafo, todos os acontecimentos dos fins dos tempos serão descritos, filmados, irradiados ou televisionados imediatamente, cumprindo-se essas profecias. A prova de que se trata, indubitavelmente, de uma catástrofe geral, atingindo portanto o globo todo, encontra-se nas seguintes palavras de João, que há pouco lestes: e houve um grande tremor de terra, tal e tão grande terremoto, qual nunca se sentiu desde que existiram homens sobre a terra, ou seja, um geral movimento sísmico, decorrente da elevação do eixo terráqueo. Ainda afirma o evangelista, e a grande cidade, a terra, foi dividida em 3 partes. Apocalipse 16,20, completando seu pensamento, e toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Apocalipse 22,13. Ele descreve as principais modificações que sofrerão os oceanos Pacífico e Atlântico, com as emersões da Lemúria e da Atlântida, que formarão então extensa área de terra, do que resultará a existência de apenas 3 continentes,
para melhores condições de existência da humanidade futura. E a grande cidade, isto é, a superfície do vosso globo, ficará dividida em 3 partes. Depois, o evangelista prediz com perfeita exatidão o que acontecerá após o terremoto, quando as paisagens familiares e conhecidas não serão mais encontradas, naturalmente por terem sido substituídas por aspectos novos, e toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. As estranhas mutações no clima costumeiro da Terra, provocadas pelo degelo contínuo e pela influência magnética do astro intruso, culminarão na produção de chuvas de pedras, como do peso de um talento. E diz mais o profeta: e as cidades das nações caíram, e Babilônia, a grande, veio em memória diante de Deus, para lhe dar de beber o cálice do vinho da indignação e da ira. Quer isso dizer que as terras submergiram devido à elevação gradual do eixo, e Babilônia, a grande, a humanidade desregrada, veio em memória, isto é, apresentou-se para julgamento com a memória de seus atos, pecados e virtudes, desregramentos e sublimações, perante Deus, para seleção à direita ou à esquerda do Cristo, na separação já prevista. Os habitantes da terra terão, portanto, de prestar contas de todos os seus atos e ser responsabilizados pela semeadura realizada nas reencarnações passadas, hão de submeter-se ao juízo final, a fim de serem situados karmicamente nos mundos que lhes são afins com o grau espiritual de então. Na verdade, não serão propriamente a indignação e a ira de Deus que hão de cair sobre os faltosos, mas simplesmente o efeito, a consequência das infrações destes à lei da evolução. Não se trata de corretivo que possa ser levado à conta de injustiça ou vingança divina contra a ignorância humana, porquanto Jesus, o sublime legislador, já vos estabeleceu o roteiro certo para a vossa salvação. Só um deliberado desprezo para com esse código evangélico, que o Cordeiro exemplificou vivamente até o seu sacrifício na cruz, é que exige os recursos dolorosos da retificação espiritual. Não é Deus que julga o homem submetendo a acessos de sua ira ou indignação, é a criatura humana que escolhe entre a lei do amor, pelo sacrifício e renúncia aos gozos provisórios da carne, e a lei da justiça, que o reajusta compulsoriamente para gozar da felicidade da qual se desviou. Pergunta: não é razoável supormos que esse relato do Apocalipse se refira exclusivamente à própria cidade de Babilônia, desaparecida em condições semelhantes às que relata o profeta Ramatiz, nos planos cósmicos traçados pelos engenheiros siderais? A precisão científica deve ajustar-se hermeticamente aos estados psicológicos dos espíritos reencarnados. Babilônia foi uma nação constituída de almas previamente escolhidas para povoá-la, tendo em vista sua afinidade em matéria de desregramento incontrolável. A direção sideral agrupou ali, pouco a pouco, quer por meio da reencarnação, quer através da migração humana, espíritos da mesma índole psicológica, colocando-os assim na região geográfica em que pudessem ser depurados pelo sofrimento em comum. Quando a devassidão atingiu o auge e se tornou perigosa aos demais povos vizinhos, Babilônia foi condenada ao desaparecimento, tornando-se, daí para cá, símbolo da confusão e do desregramento, que até hoje é empregado no vosso linguajar. Babilônia desapareceu antes descrito o Apocalipse de João, nas condições previstas com êxito pelo inigualável profeta Isaías. É por isso que o evangelista destaca no relato apocalíptico, acentuando que os eventos se referem à Babilônia, a grande, isto é, não é uma cidade mas a humanidade da terra toda. Ele poderia ter usado como alegoria o desregramento de Sodoma, mas não a usou, porquanto os costumes dissolutos, corrompidos, a desordem e a confusão babilônica, dos seus últimos tempos, condizem melhor com as mesmas características que se estão delineando no seio da vossa humanidade, para atingirem o seu clímax no juízo final. Há que considerar, também, que a designação Babilônia se refere especificadamente à vossa humanidade e não ao planeta Terra,
que será higienizado para continuar na sua honesta função de escola de educação espiritual. João Evangelista faz essa distinção, com muita clareza, quando diz, e a terra foi alumiada de sua glória. E exclamou o anjo fortemente, dizendo, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18,1-2, isto é, caiu a humanidade anticristã, mas a terra foi alumiada, continuando na sua rota. Conforme já vos explicamos antes, a síntese do juízo final está no capítulo 20, e o mar deu os mortos que estavam nele, e a morte e o inferno deram os seus mortos que estavam neles e se fez juízo de cada um deles, segundo as suas obras. Apocalipse 20,13. Pergunta: quais são as características que revelam definitivamente a presença da besta em nosso mundo? Ramatiz: a sua presença no vosso mundo é indubitável, visto que se está cumprindo entre vós esta profecia: o que está em cima ficará embaixo, e o que está embaixo ficará em cima. É o momento em que os costumes, as convenções e as tradições comuns, que demarcam pudor e honestidade, se inverterão, sendo levados à conta de concepções obsoletas e de preconceitos tolos, diante da pseudo-emancipação do século. Sob rótulos pitorescos e terminologias brilhantes, as maiores discrepâncias de ordem moral são aceitas como libertação filosófica ou nova compreensão da vida. Para os realistas do século atômico, emancipação significa libertação do instinto inferior, com o cortejo de sensações animais, que se disfarçam sob o fascínio do traje dos cenários da civilização moderna. Multiplicam-se então os antros do prazer fecenino e do jogo aviltante. Proliferam as indústrias alcoólicas, desbraga-se a carne moça recém-saída da escola primária, proliferam os costureiros especialistas em ressaltar os contornos anatômicos femininos, enriquecem-se os fotógrafos dos ângulos lascivos da mulher, rompem-se os laços íntimos da família no conflito dos bens herdados. Os desgraçados sofrem fome na vizinhança dos banquetes aristocráticos do caviar ou do fazão importado. As mulheres pobres tremem de frio diante dos casacos de pele de elevadíssimo preço, ostentados por mulheres sobrecarregadas de joias raras. Pouco a pouco odeia-se o trabalho, pois a fortuna se consegue mais facilmente a golpes de desonestidade. Desconfia-se da religião, porque os seus instrutores fazem do templo uma casa de negócio e o contato com os ricos lhes rouba o tempo para atender ao pobre. O mundo se povoa de cassinos, boates, antros de tolerância que se instalam em promiscuidade com as residências de pessoas dignas. Surgem os estádios faraônicos, mas apodrece o vigamento do hospital edificado à custa de esmolas. Aumenta o comércio do livro obsceno e negocia-se a carne da mulher seduzida pela vida fácil. A verdadeira beleza do espírito perde o controle estético dos objetivos superiores. Aumentam os frigoríficos, as charqueadas e os açougues modelo, para a matança organizada do irmão inferior, que é enlatado e servido sob os mais pitorescos cardápios. Aumenta a carga dos prostíbulos e pede-se a construção de mais penitenciárias. Enquanto isso, os psicólogos e os filósofos sentenciosos ironizam a ingênua beleza da moral apregoada pelo Evangelho de Jesus e propalam, sob precioso tecnicismo de fascinação aos incautos, que estamos na época de emancipação do homem e de sua libertação dos preconceitos de antanho. Pergunta: há quem proteste contra as vossas afirmações, alegando que essas coisas sempre existiram na Terra e que, em certas ocasiões, a degradação moral chegou ao extremo, sem que se considerasse essa degradação como o cumprimento de profecias relativas ao fim do mundo. Perguntamos, então, por que motivo só a degradação moral atual é que deve revestir-se de aspecto profético, como preliminar do fim do mundo, ou do juízo final? Ramatiz: como já explicamos, foram acontecimentos locais, mas atualmente convergem para um acontecimento geral, atingindo, portanto, toda a humanidade. É verdade que só a degeneração de Roma, no passado,
ultrapassou a qualquer desregramento imaginado, mas a besta apocalíptica, que representa um desregramento geral, continua a endereçar o seu convite voluptuoso à vossa humanidade e prevê com êxito a corrupção total dos costumes tradicionais. Um dos mais característicos